Dou as boas-vindas à nossa semana 3. Meu nome é professor Fabiano Moraes, trabalhando com a disciplina Linguagem 3 do curso de Pedagogia EAD da UFES. Então, nós teremos nessa aula o tema Discurso e Ideologia e temos como objetivos identificar concepções de ideologia e caracterizar a linguagem como sistema de signos ideológicos. Tomamos como fundamento o livro-texto, a aula, como vocês encontram no livro, lembrando, né, para não causar nenhuma confusão, estamos na semana 3, mas o capítulo do livro ele é chamado de aula 4. Então, leiam a aula 4 e é justamente a partir dela que vamos apresentar o que eu chamo de um resumo do que é apresentado lá. Nessa aula em específico eu tomo diversas outras fontes que serão apresentadas ao final, justamente para que se tenha um entendimento, uma compreensão desse nosso tema, discurso e ideologia. Ideologia. Um conjunto de ideias e de valores que refletem uma visão de mundo, orientando uma forma de ação. Então, vincula-se à ação desse modo. Mas é um conjunto de ideias e de valores, e que estarão presentes, nós vamos ver aqui, são inerentes, vou dizer assim também, ao signo linguístico, vão estar presentes no signo linguístico. O signo linguístico é ideológico. Ele não é vazio. Não é vazio. Ele está vinculado a conjuntos de ideias e valores que refletem visões de mundo. Então, quando dizemos, por exemplo, uma palavra, ou, né, no caso, nos expressamos por meio de signos linguísticos, aquele signo ele possui valências que são atribuídas, que estão fundamentadas em ideologias específicas, que podem, inclusive o mesmo signo pode possuir valores diferentes e até concorrentes entre grupos diferentes que vão, vou usar essa palavra, disputar as valências desse signo, certo? Justamente porque o signo, nós vamos ver, ele é considerado uma arena de luta dessas classes sociais, né, desses grupos ideológicos. Então vamos lá. O signo linguístico é ideológico. Para Bakhtin e Voloshinov, o signo linguístico ele é inerentemente ideológico. Então a noção de signo ela vai se configurar ideologicamente. Isso é, todo signo apresenta valor de cunho social, certo? E está fundado num ato humano. O signo ele é, como eu disse, uma arena de lutas, uma arena na qual se efetuam as lutas de classe. Então é uma arena de lutas. E em sua natureza o signo é polivalente, ou seja, ele é passível de serem atribuídas a ele diversas valências distintas. Um mesmo signo pode possuir diferentes valências. As classes dominantes buscam conferir um caráter monovalente ao signo, ou seja, dizer esse signo significa isso. Para quê? Para abafar e ocultar as lutas de índices sociais. Isso é muito bem perceptível no momento presente, em que as diversas minorias lutam justamente para ressignificar, ou seja, para que as valências que dizem, por exemplo, as valências que, por exemplo, digam respeito a signos que estão vinculados a essas minorias, né? Por exemplo, um signo que diz respeito a determinadas minorias, esses grupos eles justamente vão lutar para tirar algumas valências, em grande parte, às vezes em sentido pejorativo, são dadas a esse signo, para ressignificar, ou seja, é uma ocupação de uma arena de lutas para dar uma nova valência ou para buscar atribuir uma outra valência a este signo, renovar este signo. Renovar nesse sentido, né?
justamente por ele ser polivalente. E ainda assim, vamos supor que essa renovação de significado se dê, no caso em uma convenção social em algum nível mais amplo, ainda assim isso não é imutável, justamente porque o signo é polivalente e a língua é mutável, como nós vimos na semana 1. Então vamos adiante. O signo linguístico é ideológico e é uma arena de lutas. Bakhtin também nos traz a concepção de diálogo e enunciado. Diálogo e enunciado. No senso comum, nós chamamos de diálogo uma conversação. Não. Nesse caso, diálogo, nós vamos ver o dialogismo de Bakhtin, certo? E o diálogo, ele é também... ele é inerente a essa interação linguística. O signo, ele se constitui o quê? Como uma atitude de uma pessoa em relação a algo. E, para ser compreendido, exige também uma atitude de resposta dialógica de um outro indivíduo. Ou seja, na interação que a língua se dá. É na interação, certo? Por quê? Porque requer essa atitude de resposta, essa réplica do diálogo. Por exemplo, eu estou lendo um livro. Vocês podem ler o livro-texto, por exemplo. Vocês vão dialogar com esse livro-texto. Às vezes por meio de uma fala interna, mas internalizada, né? Mas vocês vão dialogar, certo? Vão responder a esses enunciados. Essa resposta, ela se dá como vocês estão fazendo com relação a mim aqui nessa aula. Existem diversas respostas. Ou seja, nós estamos em um diálogo. Um diálogo que se dá nesse momento em que vocês estão assistindo ao vídeo, entre nós. Eu falo e vocês respondem, vocês participam também da constituição desse momento de interação. Então nós temos o autor, no caso, me considero autor do que eu estou trazendo, sobretudo naquilo que eu construo agora, como essa fala em que eu exemplifico. O texto, certo? E o ouvinte, no caso, vocês, certo? Então nós vamos ter aqui, nessa interação que nós construímos e que se dá esse processo. Ou seja, é no diálogo, nas diversas respostas que vocês estão construindo e que eu também construo à medida que eu falo, imaginando as respostas que vocês vão ter, ou seja, as dúvidas que vocês vão ter, os pensamentos que vocês vão ter. Por isso, em alguns casos, eu crio determinados exemplos aqui no momento em que eu estou falando mesmo. Eu mesmo dialogando com o que eu considero que vocês estão dialogando com o que eu falei. Certo? Nós, às vezes, é claro, na fala, antecipamos aquilo que o nosso ouvinte pode vir a pensar e nós, em alguns casos, já respondemos a isso que nós imaginamos que ele vai nos questionar. Certo? Em artigos de opinião, nós encontramos muito isso, em textos escritos também. Vários, né? Segundo Bakhtin, as pessoas não trocam orações. Eu, por exemplo, digo uma oração e você me diz outra. Vamos trocar. Eu falo isso. Não. Como trocam palavras numa acepção, né, específica. Ou também concepções de palavras, né? Trocam concepções. Eu vou te falar o que quer dizer essa palavra. Ou vou te ensinar uma palavra nova e você, né? Não, elas trocam enunciados, certo? Constituídos com a ajuda de unidades da língua, de palavras, de combinações de palavras, de orações. Os enunciados que são efetivamente trocados por meio de diálogo. Tá? Mesmo assim, nada impede que o enunciado seja constituído de uma única oração. Ou seja, ele é constituído de orações. Mas ele pode ser constituído de uma oração única. Encontramos em vários lugares, né? Por exemplo, em
um folder, uma publicidade distribuída na rua, não jogue este impresso em via pública, né? Um enunciado. Mesmo assim, nada impede também, vamos dizer assim, que ele seja constituído de uma única palavra, como foi dado o exemplo lá na semana 1, de um enunciado presente em uma placa com uma determinada forma visual, né, que é um formato hexágono, vermelho, com a borda branca, que é uma convenção mundial, que vai estar escrito em várias línguas diferentes, em determinados, né, em diversos países, e que a escrita faz uso de signos linguísticos. E é uma palavra, simplesmente, pare. Uma palavra que é um enunciado. Ela é um enunciado justamente por promover o diálogo, a ponto da pessoa ler e pensar, preciso parar, vou parar, eu posso correr algum risco, enfim. É um diálogo que se dá, certo? Então essa é a troca que se dá de enunciados, e a pessoa vai responder sim a esse, né, a esse processo dialógico. Né? Pode ser uma unidade de fala, por exemplo, alguém me fala alguma coisa, eu falo ou eu digo sim, né? E que fora do contexto não teria diria assim, o mesmo sentido. Se eu disser assim, mas eu estou no contexto de uma conversação, esse diálogo vai se dar, certo? E aí sim, esta única palavra vai ser o enunciado, não é? E aí aqui, inclusive no complemento ao texto tirado, né? Mas não é isso que converterá uma unidade da língua numa unidade de comunicação verbal, certo? Não é o fato de ser uma unidade de fala, ou de ser uma palavra, ou uma oração. Não. É o fato de possibilitar o diálogo, de ser efetivamente um enunciado. Enunciado, certo? Ser um enunciado. E de se dar na interação verbal. A interação verbal é justamente que traz uma concepção de linguagem interessante, que né, que tem uma influência direta do dialogismo bakhtiniano, que é a concepção de linguagem como interação, que se contrapõe às concepções de linguagem como instrumento de comunicação e como expressão de pensamento. 3 concepções de linguagem. Linguagem como expressão de pensamento. A linguagem expressa pensamento. Isso fundamenta a ideia equivocada de que quem não fala ou quem mal fala não pensa ou pensa mal. Não. São coisas bem diferentes. Então ela não é especificamente a expressão do pensamento. E outra concepção que é trazida para o ensino é justamente de que das interpretações de texto, por exemplo, texto literário, sobretudo, o que o autor quis dizer com isso, como se a linguagem expressasse o pensamento daquele autor. E você fosse acessar o pensamento por meio da linguagem, diretamente. Olha, isso é equivocado. A linguagem como instrumento de concepção, como instrumento de comunicação, é uma outra concepção que já foi deixada de lado, que é como se a língua, no caso, você aprende a língua portuguesa, e você precisa saber exatamente, inclusive como código, mas você precisa saber exatamente a sua estrutura e todos esses aspectos e pontos para se comunicar bem. Os diversos exercícios de análise sintática, classificação de palavras, identificação de funções e etc., né? Funções sintáticas. Então, se eu sei utilizar esse código e decifrar este código, que eu também coloco entre aspas, eu me comunico bem. Isso aí gera, inclusive, o ensino tecnicista, de que todos vão ter uma mesma resposta a uma aula padronizada. Quando a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque a linguagem se dá na interação, por meio dos diálogos. Então, são respostas, e são respostas diferentes. As centenas de pessoas que, por exemplo, vão assistir esse vídeo, vão responder de maneiras diferentes. Certo? Importante que a gente se lembre disso. Concepção de linguagem como interação.
Essa é a concepção que tomamos e é importante que se tome na sala de aula, como interação. Certo? Gênero de discurso, gêneros do discurso, outro conceito bakhtiniano, e campos da atividade humana, ou esferas da atividade humana, que ele vai chamar também é importante a gente compreender que os gêneros de discurso são formas de texto relativamente estáveis por meio das quais nos comunicamos, falamos e escrevemos. São formas de textos, ou vamos dizer, de enunciados, que são relativamente estáveis. Eles possuem uma estabilidade para que sejam considerados de um determinado gênero textual, mas podem também, é claro, ter mudanças, variações. Por isso são relativamente estáveis. Segundo Bakhtin, o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados orais ou escritos, concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de atividade humana. Por exemplo, eu estou aqui, neste momento, dando uma aula, que é um gênero do discurso do campo da atividade humana da educação. Um gênero do discurso falado. Vocês vão fazer uma prova, que é um gênero do discurso também do campo da atividade humana da educação, mas que é um gênero do discurso na modalidade escrita. Tá? Ou seja, os gêneros do discurso são vários. Existe um modelo para uma prova. Existe um certo modelo para uma aula. Modelo, quero dizer, uma estabilidade para aquilo ser considerado uma aula e não uma coisa totalmente diferente. Como, por exemplo, um discurso político. Como, por exemplo, uma conversação. Certo? E essa relativa estabilidade que vai possibilitar que ela seja identificada como uma aula ou como uma prova, no caso da prova. Então, para Bakhtin, as esferas ou campos da atividade humana vinculam-se à produção de formas da língua, desses gêneros textuais, que podem participar de um ou de mais campos da atividade humana. Né? Os gêneros, então, eles se aprimoram, eles se modificam e surgem nas esferas da atividade humana por necessidade social. Por exemplo, no campo de atividade escolar, vamos ter boletim, histórico, comprovante de matrícula, prova, trabalho, estudo dirigido, seminário, debate, aula, né? Exposição oral, no caso, artigos e vários outros, né? Livro, didático, no caso, outros mais. Jurídica, nós temos também uma série, né? Temos, por exemplo, a própria defesa que se dá no fórum, né? Que é uma fala que eu não sei, né? Mas nominar, mas os processos diversos, né? Os despachos, enfim. Na religiosa também temos uma série de gêneros textuais e que se distinguem um do outro. Os gêneros de discurso, por exemplo, tem vários aqui. Nós temos aí a charge, a canção, o poema, diário, conto, tirinha, prova, boletim, nota fiscal, entrevista, aula, conversação, debate, discussão, que é diferente da conversação, né? Temos o seminário, a procuração, vários outros, certidões, etc. Ofício. Né? Inclusive receita de culinária, vamos ver os exemplos, porque cada gênero possui características próprias. Né? É justamente o Sérgio Roberto Costa, que vai trazer no dicionário de gêneros textuais vou dizer assim, as características de vários gêneros textuais, que também é um termo pelo qual são chamados, né, os gêneros do discurso, como Bakhtin nomina, né? O conto, por exemplo, ele é predominantemente narrativo, ele precisa possuir uma sequência narrativa, embora também seja descritivo, como nos diz Sérgio Roberto da Costa. Tem nesse início, meio e fim, uma série de ações que acontecem para que o enredo se desenvolva. Esse é um conto. Se eu escrevo uma carta, não é um conto. Posso contar uma história na carta e se aproximar do conto. Mas a carta, por sua vez, possui localização e datação, não é? Você se dirige a alguém, querido fulano de tal, assina, no final se despede e assina, certo? E está muito mais no nível, no campo da atividade humana pessoal. Temos, é claro, cartas comerciais também, né? Institucionais, que são também do gênero carta, mas de uma outra esfera, né?
Receita culinária apresenta ingredientes em formato de lista, tópicos são uma lista de ingredientes, né, que vai aparecer. Modo de preparo com verbos no imperativo, misture, acrescente, sirva, reserve. Em alguns casos tem também a indicação de rendimento, tantas porções. Mas esse é o formato, vamos chamar assim, de uma receita culinária. Sabemos que é uma receita culinária só de olhar, ou de escutar alguém lendo, por ter esse formato. Né? A bula também tem um formato específico. Né? A conversação, gênero oral, com equilíbrio entre opiniões e posições. Diferentemente da discussão, onde um tenta impor suas opiniões ao outro. Uma conversação pode se transformar numa discussão, quando alguém tenta impor a sua ideia ao outro. Certo? O manual de instruções, por exemplo, também apresenta orientações de uso, com verbos no modo imperativo, pressione, escolha, digite, ligue, certo? E o gênero de discurso no ensino, então, para que a gente finalize, é importante que a gente observe que o trabalho com gêneros do discurso em sala de aula requer que se atente para o seu uso social. Vamos escrever uma carta para o artista tal, para o governante tal. E essa carta quem vai ler? O professor? Então é uma carta para o professor. Então vamos escrever e mandar essa carta no seu uso social. Escrever para alguém que vai receber efetivamente. Certo? Vamos fazer produções e expor para que elas existam, seja num blog, seja em um mural. Vamos fazer um folder, seja um cartaz de uma atividade fictícia. Não, vamos fazer o cartaz da festa junina da escola. Ou da coleta de lixo promovida por uma determinada sala que está conscientizando as pessoas, né, dessa questão da poluição, enfim, ou outros temas mais da água. Fazer cartazes em seu uso social, que sejam usados efetivamente e dentro dessa estabilidade do como se constitui um cartaz. Certo? Então, trabalhar justamente o gênero do discurso em sala de aula em seus usos sociais vinculados às esferas da atividade humana, ao cotidiano e à vida. Porque a escola, né, sair dessa concepção de que a escola prepara para a vida. Gente, a escola é vida. A vida se faz presente na escola, é importante que se faça presente. Né? Porque a escola é como se fosse uma coisa separada da vida. Não é, a escola é vida. É importante trabalhar, então, leitura, escuta e produção escrita e oral de diferentes gêneros textuais para o desenvolvimento de uma competência metagenérica, como Enguedoricó e Vandelias vão dizer, certo? Ou seja, para que o aluno, o aluno ele compreenda, ele saiba transitar por esses diversos gêneros, interagindo convenientemente nas diversas práticas sociais, produzindo e compreendendo gêneros textuais em seu uso social, nas modalidades escrita e oral. Certo? Então, nessa nossa aula nós tivemos uma série de referências, como vocês podem ver. Essas várias referências, elas também dialogam com o livro-texto de vocês. E nós terminamos assim a nossa semana 3. Espero que vocês façam a leitura dessa aula 4, referente à semana 3. Respondam às atividades do fórum e que tenham muitas inquietações a partir do que vem sendo falado e busquem outras fontes também, porque é justamente utilizando, buscando, lendo, certo? Que nós aprendemos cada vez mais sobre a nossa língua portuguesa. Quero agradecer mais uma vez e desejar um ótimo trabalho para vocês.